Meio atacante argentino, experiente, com passagens pelo futebol brasileiro e atualmente em Portugal, tem negociações com o Goiás, pelo menos é o que garante meu parceiro Periquito Brisado. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito desse bom jogador, onde que na minha avaliação o Goiás precisa de pelo menos 5 contratações nesse mesmo nível, né, para buscar, por exemplo, a sua permanência. Vejo como muito difícil, mas não impossível, por exemplo, com boas contratações nessa janela do mês de julho. O que disse a diretoria do Goiás, os bons números também nessa atual temporada desse meio-campista, o histórico da sua carreira, as suas principais características de jogo. Quero conversar com vocês neste vídeo de hoje. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Já fiz o pós-jogo do duelo contra o Cuiabá, a derrota do Goiás ontem, né, dentro de casa por 1-0, esse vídeo na tela final, combinado? Nosso apoiador aqui do canal é a Betsul, casa de apostas esportivas, para você palpitar no jogo do Goiás já na quinta-feira contra o Rinásia pela Copa Sul-Americana. Lá na Betsul você encontra ótimas cotações no mercado da bola. Por exemplo, uma vitória do Goiás em casa está pagando 1,71 a cada real apostado, um empate 3,76 e uma vitória do Ginásio fora 5,54. No mesmo grupo do Goiás, né, teremos aí o Universitário e Santa Fé, esse jogo lá na Colômbia, com a vitória do Santa Fé pagando 1,86, um empate 3,48 e uma vitória do Universitário fora 4,63. Nessa mesma quinta-feira, né, teremos outros jogos por outros grupos, como por exemplo São Lourenço e Palestino, César Varrelho e Magalhães e muito mais, né? Vários brasileiros em campo, tanto na Sul-Americana quanto na Copa Libertadores, e você encontra ótimas cotações lá na Betsul. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, você encontra também no primeiro comentário fixado. Faça o seu cadastro e vindo aqui pelo nosso canal, você garante até 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até a quantia de R$200. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o meio-campista Alan Ruiz, o argentino, 29 anos de idade. Você lembra dele? Teve uma passagem aqui no futebol brasileiro com a camisa do Grêmio, lá na temporada de 2014. Até que foi razoável, foram 40 jogos naquele ano, com 5 gols marcados. Atualmente defende o Arouca de Portugal, que é sim uma equipe modesta, mas que nessa atual temporada conseguiu fazer uma baita disputa do Campeonato Português, ficando na 5ª colocação e garantindo classificação para a Conference League na próxima temporada também. Então foi sim uma boa temporada do Arouca e do próprio Alan Ruiz, com 40 partidas, 4 gols marcados e outras 5 assistências para os seus companheiros. O seu contrato já se encerra agora no final desse mês de junho e ele pode assinar com qualquer outra equipe. A tendência é que ele não continue no Arouca. Essa informação pelo lado do Goiás foi garantida lá pelo Periquito Brisado. Muito obrigado ao meu parceiro. Ele colocou o seguinte, né, que o jogador esteve muito próximo e acabou dando uma esfriada nas negociações, mas até onde eu sei, as negociações estão abertas. Ou seja, tanto o Ruiz quanto o Luiz Oyama, eles podem sim pintar no Verdão. O Alan Ruiz ele foi oferecido ao Vasco e também recebeu uma proposta da Série A Argentina, o que poderia ter travado as negociações, fecha aspas, né? Essa informação ainda deste último final de semana, lá do perfil do Periquito Brisado no seu Instagram. Então o Alan Ruiz, que de fato seria um bom nome para vários clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive o próprio Goiás. Canhoto, 1,83 m de altura, é uma referência ali no meio de campo do Arouca, onde conseguiu sim ter um bom desempenho atualmente na temporada. Foi oferecido ao Vasco da Gama, segundo informações do pessoal do Atenção Vascaínos, ele foi oferecido e o clube analisa internamente uma possível contratação do meia, que no caso ficará, né, livre no mercado após o encerramento da primeira divisão portuguesa. Então o Vasco está aí também nessa parada. Acho que seria um bom nome até mesmo para o clube carioca, mesmo tendo um investimento maior, né, do que em comparação, por exemplo, com o Goiás. Acho que é um nome que está livre no mercado, você acaba não tendo aquele mesmo custo, né, por exemplo, de buscar um jogador com contrato, um empréstimo ou algo nesse sentido. Então acho que faria muito sentido não só para os clubes que buscam a fuga do rebaixamento na primeira divisão, quanto também de equipes que têm um orçamento ainda maior. O Vasco que se encaixa nessas duas questões nesse atual momento, né? Para falar aqui um pouco mais sobre as suas principais características de jogo, vou deixar inclusive o seu mapa de movimentação no Campeonato Português nessa atual temporada, com uma boa média segundo o SofaScore, 7,02. Pode observar muito preenchido tanto ali no pelo meio de campo, do lado direito e também no lado esquerdo. Então é um jogador que tem essa versatilidade. Atua como um camisa 10, eu diria que ele tem até mesmo algumas características semelhantes, por exemplo, a do Palácios, mas que tem um toque mais refinado.
tanto na bola parada, em cruzamentos para dentro da grande área, em cobranças de escanteios, faltas, né, até mesmo batida na bola em direção ao gol, e a visão de jogo também do Alan Ruiz é sim muito boa, né, tanto para enfiadas de bola, quanto até mesmo para fazer tabelas. É um jogador que não tem uma velocidade como o seu maior aliado, mesmo assim ele é ágil, ou seja, não é aquele jogador para correria em contra-ataque, porém ele é muito ágil nos seus dribles curtos, consegue ele sair bem da marcação. É outro ponto também que me chamou bastante atenção dessa boa característica do meio argentino de 29 anos de idade. Então eu destacaria tanto isso, né? Essa boa visão de jogo para a criação de jogadas e também a batida na bola em cobrança de faltas, de escanteios também foi uma grande referência nessa disputa do campeonato português. Um jogador que também pode jogar ali um pouco mais centralizado, quase como, por exemplo, um segundo atacante, mas pelo mapa de movimentação e também nas suas atuações no campeonato português, pode observar principalmente fazendo essa função de um meia, geralmente caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, quando ele busca as jogadas mais perigosas, né? Tanto de uma finalização para o gol, quanto também para um cruzamento dentro da grande área, saindo ali pelo lado esquerdo. Pode também cair pelo lado direito, cortar aquela bola para dentro e buscar uma finalização com a perna canhota. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Alan Ruiz. É óbvio que não é aquele mesmo jogador quando surgiu ainda muito jovem, lá nas categorias de base do Ginásio Esgrima, também quando teve ali uma boa passagem pelo São Lourenço em 2013, 2014 no Grêmio, no Sporting também de Portugal, jogou muita bola em 2016, mas está longe de ser, por exemplo, um medalhão do futebol árabe, que vem de muito tempo encostado ou algo nesse sentido. Não, ele fez sim um bom campeonato português com a camisa do Arouca, que não brigou contra o rebaixamento, conseguiu classificação para a competição europeia no ano que vem, e na minha avaliação, para o Goiás ter uma pequena chance de escapar do rebaixamento, vai precisar de contratar pelo menos 5 jogadores nesse mesmo nível do Alan Ruiz, para você ter aquela expectativa pelo menos inicial, que a diretoria tentou jogadores para chegarem e serem titulares na sua posição. Pode deixar a sua avaliação sobre esse assunto aqui embaixo nos comentários. Aí tem outro ponto também que eu vejo tranquilamente tanto o Alan Ruiz quanto o Palácio jogando juntos, por exemplo, em uma eventual contratação para o Goiás, porque ele poderia, por exemplo, o Alan Ruiz, né, fazer essa função um pouco mais centralizada, como meia, e o Palácios caindo na meia direita, ou até mesmo o contrário, o Alan Ruiz jogando um pouco mais pelos campos e o Palácios mais centralizado. Acho que seria sim um bom meio de campo, né, uma boa parte criativa, onde nesse atual momento o Goiás não assusta ninguém, né, com o seu setor de ataque. Para falar um pouco mais sobre a carreira do Alan Ruiz, como eu falei para vocês, ele é revelado nas categorias de base do próximo adversário do Goiás, né, o Ginásio Esgrima, surgiu lá ainda na temporada de 2011 e foi convocado, por exemplo, para a seleção argentina no Pan-Americano de 2011, também passou no Mundial Sub-20, no Mundial Sub-20 em 2011, também pela seleção argentina, e o Campeonato Sul-Americano também da mesma categoria do Sub-20 em 2013, onde inclusive teve a sua melhor temporada vestindo a camisa do São Lourenço, né? 28 jogos naquele ano, com 3 gols marcados. Teve um bom destaque e foi repassado ao Grêmio no ano de 2014. Como falei para vocês, foram 40 partidas com 5 gols marcados. Não foi uma temporada desastrosa do argentino no seu primeiro ano fora do país. Mesmo assim, o Grêmio acabou não comprando o jogador, que voltou para o São Lourenço em 2015, foi emprestado para o Colón, né, uma equipe bem mais modesta. Atualmente o Colón até conseguiu dar um salto maior do que era, por exemplo, o clube em 2016. Na mesma temporada de 2016 ele fez 7 gols em 9 jogos pelo próprio Colón, o que chamou a atenção do Sporting de Portugal, onde conseguiu sim fazer uma boa temporada. 26 partidas no total, 7 gols marcados e 3 assistências. Eu vejo que o Alan Ruiz, ele não tem um empresário, digamos, que consegue enxergar o potencial do jogador, principalmente na parte financeira, porque ele conseguiu fazer um ano tranquilo. Lá em Portugal, não arrebentou, não foi um craque, o melhor do mundo, ou algo nesse sentido, mas poderia dar sequência no futebol europeu. Algo que acabou não acontecendo, né? Tanto é que em 2018 ele até começa no Sport, faz 8 partidas, sem grande destaque, e vai de novo para o Colón, com mais 17 jogos, 2 gols marcados e 4 assistências. 2019 ainda foi emprestado para o Aldosivi, uma equipe ainda menor do futebol argentino, se eu não estiver enganado, a cidade de Mar del Plata, uma cidade bonita, né, praiana, mas o Aldosivi de fato é um clube que fica ali na segunda divisão, passa um tempo por lá, aparece na primeira, enfim, não entendo, né, muito porque que eu acho que ele poderia estar tranquilamente ou num dos clubes, dos gigantes, né, do futebol argentino, ou até mesmo aqui no futebol brasileiro. Conseguiu um bom destaque pelo Arsenal de Sarandi em 2021, marcando 3 gols, além de 2 assistências em 35 jogos antes da sua chegada em Portugal, ainda na temporada passada. Ele chegou ali basicamente na metade da temporada europeia, fez apenas 9 jogos com um gol e uma assistência, e agora por completo, né, na temporada 22-23, conseguindo de fato recuperar e estabelecer o seu bom futebol. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Como eu falei, não é um craque, não é que o Goiás vai estar trazendo, por exemplo,
o Michael, lá do Oriente Médio, não é um jogador, por exemplo, nesse quilate, mas pelo menos é uma contratação que foge um pouco do normal. Não é uma aposta, a gente já sabe como o Alan Ruiz ele vem se comportando nos últimos anos, tem uma certa experiência, 29 anos, também já conhece, por exemplo, a Liga Brasileira, apesar de uma passagem curta, né, mais pelo Grêmio lá em 2014, jogando em outra grande equipe aqui no futebol nacional. As passagens também, tanto no Sport quanto no próprio Arouca, né? Agora também no futebol português. É óbvio, o Brasileirão é mais difícil do que o Campeonato Português, mesmo assim eu acharia uma opção interessante, porque não é aquela característica de um jogador que está há muito tempo parado, nada disso. Vou até pegar aqui para vocês. Ele fez a última partida no dia 27 de maio, né? Ou seja, esses dias atrás, e das últimas 5 atuações do Arouca, ele participou de todas elas como titular, ele só foi substituído uma vez, né? No jogo da antepenúltima rodada, onde ele participou de 80 minutos. Das 40 partidas que ele fez nesse ano, todas elas como titular. Então acho que seria sim uma boa contratação para o Goiás nessa metade do ano. Obviamente se encaixar dentro dessa parte financeira, onde o Goiás precisa sim fazer um esforço para buscar contratações, porque senão será rebaixado. Até mesmo o Paulo Rogério Pinheiro disse que o Goiás será agressivo na contratação aqui no futebol, na janela, né, do futebol brasileiro nesse próximo mês de julho, e que o Verdão irá sim buscar jogadores, nem que seja brasileiros, estrangeiros, argentinos, europeus. Ele inclusive mencionou, né, essa fala, disse que tinha um atacante e também um meia bem alinhados, né, com a direção do Goiás. Enfim, vamos ficar atento a respeito desse assunto. Acho que o Alan Ruiz seria sim uma boa alternativa. Não é um craque, não é um extraterrestre, mas dentro das alternativas atuais do Goiás, na minha avaliação, seria sim uma boa contratação. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, sobre quais posições, né, o Goiás está mais carente nesse atual momento da temporada. Também se inscreve no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, ajudar a gente a chegar nessa marca de 8 mil inscritos aqui no YouTube, que já está bem próximo. Vou deixar também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição, e o link do nosso apoiador do canal, a Betsul, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!